Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é dia 25 de setembro, 26º domingo do tempo comum. Celebramos o Dia Mundial da Bíblia. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus esta parábola aos fariseus. Havia um homem muito rico, que se vestia com finas roupas e elegantes, e dava banquetes todos os dias e se alegrava. Havia ali na porta de sua casa um mendigo chamado Lázaro, que queria comer as migalhas que caíam de sua mesa, e até os cães vinham para lamber as suas feridas. Ora, aconteceu que morreu o mendigo Lázaro, e os anjos levaram-no para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e ele foi enterrado. No vale dos mortos, no vale dos tormentos, o rico acordou e viu do outro lado pai Abraão e Lázaro, e gritou a pai Abraão: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro tocar a ponta do dedo na água, e que venha colocar em minha língua, porque eu padeço aqui no fogo destas chamas. Pai Abraão respondeu-lhe: Filho, na vida tivestes muita fartura, tivestes toda a riqueza, e Lázaro teve toda a penúria. Por isso aqui Lázaro é consolado. Além do mais, ninguém daqui pode passar até aí entre vós, como ninguém de vós pode vir também entre nós. E o rico disse então a pai Abraão: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá em casa. Manda Lázaro até eles para diverti-los, para que não venham parar aqui. Pai Abraão respondeu-lhe: Mas eles têm as sagradas escrituras e os profetas, que eles as escutem. Mas o rico disse-lhe: Não, pai Abraão, é preciso que o morto vá até lá para que eles creiam. Mas pai Abraão respondeu: Se eles não creem nos profetas e nem nas escrituras, eles não crerão nem mesmo no morto que ressuscitar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus vai chamar a minha atenção e a sua, talvez para situações que a gente percebe com muita clareza em nossas sociedades. A raiz de todos os males está na cobiça pelo dinheiro e pelo poder. A primeira leitura hoje vai falar justamente sobre isso, das lideranças de Israel que, mergulhadas no luxo e no conforto, ficam insensíveis, fechadas num mundo fictício que é incapaz de se compadecer dos pobres e dos sofredores. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: tome cuidado, combata o bom combate. Guarde a fidelidade àquela nobre profissão que fizestes diante de tanta testemunha. Fuja das ocasiões da impiedade. Busque a fé, a piedade e a justiça. E no Evangelho, nesta história que Jesus conta aos fariseus, porque os fariseus são nobres, são ricos criadores de ovelhas, de gados, são administradores, são príncipes do povo de Israel. Mas Jesus diz que eles vivem mergulhados em suas riquezas e incapazes de se compadecer dos sofrimentos do outro. Numa palavra mais social, talvez poderíamos dizer que faltava-lhes a sensibilidade social. Porque cada um de nós vê o mundo de onde o pé está fincado. E é de onde o nosso pé está fincado que nós vamos ver o mundo, vamos nos relacionar com ele e também vamos criar relações com as outras pessoas. Por isso, hoje, Jesus descreve alguns elementos que são importantes para nós educarmos a nossa fé nesta manhã. Por exemplo, o pobre tem nome, é Lázaro. O rico não tem nome, é anônimo. E a única coisa que aparece dele é que ele é esnobe, insensível e fechado. É um debochador. Quando morre o pobre, os anjos é que vão levá-lo para o seio de Abraão. E diz que o rico morre e é enterrado. No Vale dos Mortos, quando acordam os dois, Lázaro então vai viver junto a Abraão no seio de Abraão.
e o pobre está habitando no vale dos tormentos, onde o fogo não se apaga. E é justamente nesse momento que ele vai tomar consciência de que ele está colhendo tudo aquilo que ele plantou em sua vida. Porque eu e você colheremos aquilo que plantarmos em nossa história. Porque a vida é um plantio. E nós vamos colhendo aquilo que nós plantarmos. O rico então começa a perceber que é preciso ir até a sua casa para prevenir os seus irmãos, para que eles também não fossem parar ali. Mas pai Abraão vai dizer, eles têm as escrituras e os profetas, que eles as escutem. Mas eles viviam tão mergulhados na insensibilidade, no fechamento principalmente para as coisas de Deus, por isso é que o apóstolo vai aconselhar a Timóteo, tome cuidado com a cobiça, porque a cobiça pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E todos aqueles que se deixam pastorear pela cobiça vão instrumentalizar a religião em benefício próprio, vão se corromper e vão trair o Senhor. Por isso, o próprio rico vai dizer a pai Abraão, é preciso que Lázaro vá até lá, porque eles não ouvirão os profetas e as escrituras. Tal é o grau de fechamento e de insensibilidade dos seus irmãos também. E pai Abraão vai concluir a história dizendo, se eles não escutam nem os profetas e nem as escrituras, muito menos eles vão escutar a um homem que ressuscitar dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, o pecado daquele homem não era ser rico. O pecado daquele homem é que ele fez da sua riqueza um poço de insensibilidade. Ele criou toda uma estrutura de insensibilidade, de ressentimento e também de cobiça poderosa. Assim ele era incapaz de ser sensível às necessidades dos outros. Eles são como gados gordos para o abate, diz o profeta. Eles são incapazes de se compadecer das dores daqueles que passam pelas necessidades humanas, porque estão mergulhados num mundo insensível. E esse é o pecado do homem rico. Estão mergulhados no mundo insensível, fechado e incapaz de ser solidário. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, a nós que fizemos a nossa profissão de fé na frente de tantas testemunhas, no dia da nossa primeira comunhão, no dia do nosso batismo, no dia da nossa crisma, no dia do matrimônio, no dia da ordenação, no dia da consagração religiosa. Todos nós fizemos uma profissão de fé diante de grande quantidade de testemunhas de que nós combateremos também todo tipo de mal, e principalmente evitando a cobiça, para guardar a fé, a justiça, a caridade e a solidariedade. Logo mais às 7h30 da manhã, às 9 horas, às 11 horas e às 19 horas, nós teremos a nossa Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Às 8 horas da manhã na comunidade São Francisco da Rio de Janeiro e às 10 horas da manhã na comunidade Nossa Senhora das Graças dos Duques. Amanhã, segunda-feira, 7 horas da noite, Terço dos Homens. E a nossa viagem para o Rio de Janeiro já está toda organizada. R$ 150 é o investimento, será no dia 15 de outubro, é um sábado, de 6h30 da manhã até as 18 horas. Vamos visitar a Catedral do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã e a Feira dos Nordestinos. Está incluso o almoço na Feira dos Nordestinos, a entrada também no Museu do Amanhã, um bom ônibus. Então, vamos viajar junto. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Amém.